A Rádio América de Uberlândia apresenta Evangelização no Lar, um programa do diálogo conjugal a serviço da família. Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciamo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada. Estas são palavras de Padre Pio para iniciarmos nossa conversa de hoje. Boa tarde a todos que nos ouvem pela Rádio América, a Rádio da Família, em mais um programa Evangelização no Lar, produzido e apresentado hoje por mim, Soraya, e meu esposo, José Ricardo, e Clever e Emeline, casais da equipe de comunicação do Diálogo Conjugal, que tem como intercessor, padroeiro, protetor e guia, São Pio de Pietreutina, também conhecido como Santo Padre Pio. Com muita alegria e espiritualidade, esperamos proporcionar a você, caro ouvinte, uma hora de reflexão, oração e louvor. Como dizia nosso querido e bondoso Santo Padre Pio, devemos amar Jesus pela sua grandeza divina, pelo seu poder sobre o céu e a terra, pelos seus infinitos méritos, mas também, acima de tudo, por uma questão de gratidão. E com imensa gratidão à vida, à disponibilidade para servir a Deus através das ondas do rádio e pela oportunidade única de conhecer cada dia mais sobre nossa igreja, seus santos e a palavra divina, convidamos para que entremos em clima de oração para recebermos as bênçãos de Deus e que São Pio derrama agora sobre nós. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança, aqui entendes, nada falta, só Deus basta, aqui entendes, nada falta, só Deus basta. Ó Cristo Jesus, fonte de amor e misericórdia, nós vos agradecemos por nos ter dado Padre Pio como sinal vivo de nossa paixão, morte e ressurreição. Com as chagas em seu corpo e a serenidade em seu rosto, comunicastes ao mundo a compaixão pela humanidade. Animados pela alegria da fé, exultamos, porque a Igreja o eleva à honra dos altares, confirmando que vós sois a fonte da santidade para todos os batizados em todos os tempos. Ajudai-nos a viver como os cristãos, a vida de cada dia, e que por intercessão de Padre Pio possamos alcançar as graças de que necessitamos para realizar neste mundo a nossa vocação e a nossa missão. Amém. Agradecemos a sua audiência, em especial aos nossos patrocinadores. Sintam-se acolhidos na graça do Pai e abençoados por São Pio. A equipe de comunicação do Diálogo Conjugal tem como função principal a evangelização das famílias por meio do site dialogoconjugal.com.br, da revista mensal O Vagalume e este programa Evangelização no Lar, todos os sábados, das 12 às 13 horas, aqui na Rádio América, a Rádio da Família. Você que sempre nos ouve, convide seus amigos a participarem conosco. Aqui nós rezamos, aumentamos nosso conhecimento, refletimos e trocamos experiências.
Agradecemos também ao Fideli Ramon, técnico de som aqui da Rádio América, que vai estar hoje à tarde conosco, por tornar possível o nosso acesso a você, querido ouvinte. São 12 horas e 6 minutos. Concorra ao sorteio de brindes. Você liga no 3292-0406 e 3292-0407. Você poderá ser premiado com alguns brindes. Um conjunto de porta-copos com 6 unidades, oferecimento de mosaiqueria. Um livro Lições de Amor, Mensagens de Maria. Uma camisa de sarja manga longa, Calaça. Um kit surpresa lá da Cicobi da Crediufo. Um pacote de petisco de tilápia biopeixe, 3212-9744. Um pacote de quibe de tilápia biopeixe, telefone 3212-9744. Atenção! Os premiados deverão retirar seus brindes em até 15 dias na Secretaria do Diálogo Conjugal, aqui na Praça Nossa Senhora Aparecida. Entrevistaremos hoje o nosso amigo Rones Aureliano de Souza. Ele é casado há 12 anos com a Ana Lilian. Rones é mestre em filosofia, professor da Ezeba UFO, membro da Renovação Carismática Católica, participa do Ministério de Formação e coordena o grupo de oração São Miguel Arcanjo. Pertencente à paróquia Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa, comunidade Menino Jesus de Praga, onde atua como acólito. Ter o Rones no programa Evangelização no Lar nos privilegia no sentido de reunirmos em uma só pessoa a caminhada de um homem que conhece e procura viver o Evangelho e o segue, buscando a construção de sua família nos alicerces do catolicismo. Boa tarde, Rones. Seja muito bem-vindo entre nós. Boa tarde, Soraya, grande amiga, irmã na fé. Boa tarde, José Ricardo, Clever, Emilene, o Fideli Ramon. É mais que um prazer. De fato, é uma honra estar aqui nesse local, nesse canal de evangelização, que já transformou a vida de tantos irmãos. De antemão, louvo a Deus pela vida e missão de cada um de vocês, dos idealizadores desse programa, dessa rádio, e de toda a equipe de comunicação do Diálogo Conjugal. Saúdo também a você que nos ouve, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui também com a esposa do Rones, Ana Lilian, que está conosco aqui no estúdio, mas ela está rouca, mas está participando aqui conosco nesse momento, como sempre, junto com ele em todos os atos de evangelização que o Rones faz como cristão nessa caminhada católica. Rones, sabemos que você tem predileção por uma oração, a de Santa Teresa de Ávila, e por isso vamos fazê-la juntos agora, para que tenhamos um momento tranquilo e prazeroso junto aos nossos ouvintes. Só Deus basta, nada te perturbe. Nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. É uma linda oração, eu não conhecia. E você, Soraya? Eu também não conheci. Olha, professor por tantos anos, né, Rones? 32 anos, né, Zeba, eu devia ter conhecido antes para fazê-la todos os dias, né, como força, até mesmo como educadora, para nos dar essa tranquilidade necessária. Poderia ter conhecido antes, mas nunca é tarde. Sim, com certeza. Rones, você gostaria de falar sobre o seu encantamento com essa oração tão curta, tão verdadeira e profunda? Sim, como você bem falou, ela é curta, ela é verdadeira, ela é profunda. Santa Teresa é considerada mestra de oração e é uma excelente pedagoga no caminho da espiritualidade. Portanto, ela é padroeira dos professores, e pela sua maestria em lidar com as pessoas para com que elas perfizessem um caminho mais fácil para chegarem até Deus. Vamos ouvir aquela música de novo? Ela é tão pequenininha. Nada te perturbe, nada te amedronte. Tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te perturbe, nada te amedronte, tudo
paciência tudo alcança a quem tem Deus. Nada falta, só Deus basta. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Para nos fazermos fiéis às nossas orações, peçamos. Ó Santa Teresa de Jesus, fazei-nos fiéis à nossa oração da manhã e da noite e a transformar em oração o cumprimento de nossas tarefas de cada dia. Que a oração seja para nós a porta de nossa conversão e santificação e a chave de ouro que nos abrirá a porta do céu. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Bem, Rones, há muito tempo queríamos tê-lo aqui conosco na Rádio América, nesse nosso programa de evangelização no lar. Sabemos que professores comprometidos estão sempre com suas agendas lotadas de inúmeros afazeres. E quando esses estão envolvidos com a igreja, então, esses compromissos eles se multiplicam. Mas hoje Deus permitiu tornar possível esse encontro. Falaremos aqui de filosofia, de vida, existência, formação humana, medo, angústia, filosofia na educação e na escola. Sabemos muito pouco sobre o que é filosofia, mas na verdade nós a vivemos, não é? Filosofia é uma palavra grega que significa amor à sabedoria. A filosofia consiste no estudo dos problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. O filósofo é um indivíduo que busca o conhecimento de si mesmo, movido pela curiosidade e sobre os fundamentos da realidade. Além do desenvolvimento da filosofia como uma disciplina, a filosofia é intrínseca à condição humana. Não é um conhecimento, mas uma atitude natural do homem em relação ao universo e ao seu próprio ser. Conte-nos primeiramente um pouco sobre a sua caminhada na igreja. Como é que você começou? Se foi na família, se foi com os amigos? Bem, hoje eu tenho orgulho de falar que eu nasci em berço católico, graças a Deus, né? Uma das coisas que eu posso, sim, de verdade, me orgulhar. Eu tenho a convicção que eu estou no lugar certo. Sempre incentivado por minha mãe, cresci na igreja, fiz catequese, mini-jovem, crisma, fui catequista de crisma, participante do grupo de jovens, fiz retiro para jovens, coordenei grupo de jovens, fiz retiro para casais, participei da equipe de evangelização para casais lá da minha paróquia, fui membro do Ministério para as Famílias da Renovação Carismática, do movimento do qual participo com muita alegria. Fui ministro extraordinário da Comunhão Eucarística. Participei da Pastoral do Batismo e hoje eu me dedico meu tempo à evangelização na Renovação Carismática e no Ministério de Acólito lá na minha paróquia. Em relação aos amigos, eles não me levaram para a igreja, mas eles contribuíram imensamente para que eu não saísse dela. Eu tive o privilégio de encontrá-los também pelos caminhos da vida, na igreja e fora dela. Na igreja, nós constituímos juntos, missionários do Senhor. Fora, fiz muitos amigos que entregaram suas vidas a Jesus e eram seus servos. Assim como você, Soraya, que conheci no meio acadêmico, no interior da escola, e vi as suas atitudes, que era serva de Jesus. E agora me lembro de uma frase que desde que pela primeira vez que eu ouvi, nunca mais ela saiu da minha cabeça. É bom ter amigos, mas melhor ainda quando os nossos amigos são amigos de Jesus. Com certeza. E pisar na Terra Santa, como é que foi? Conta aí pra gente essa sua experiência. Ao pisar na Terra Santa foi um momento que eu posso falar que foi extraordinário, né, na minha vida. A minha esposa, que está aqui comigo, ela sempre quis conhecer, né, aquele abençoado local. E, de fato, é um verdadeiro mergulho nas Sagradas Escrituras. E quando eu falo isso, é sem exagero mesmo. É um mergulho nas Sagradas Escrituras. Ele é uma renovação de vida e uma renovação na fé. Lá nós renovamos o nosso batismo nas águas do Rio Jordão. Os casais que lá estavam renovaram os votos sacramentais na igreja construída no local onde que foram as bodas de Caná. Nós navegamos pelas águas do mar da Galileia, né, que a Bíblia também
chama de Lago de Genezaré. Nós nos banhamos nas águas do Mar Morto, visitamos a igreja construída sobre as ruínas da casa de Pedro, apóstolo de Jesus, onde Jesus curou a sua sogra. Nós visitamos o Santo Sepulcro, a gruta onde Lázaro ressuscitou, a montanha onde ficava a casa de Santa Isabel, em que Maria foi lá visitá-la e auxiliou por 3 meses, quando ela estava grávida. Dentre vários e inúmeros outros lugares fantásticos, às vezes até difícil da gente lembrar. Foi muito marcante, mas muito marcante mesmo. E um dos fatos que foi marcante foi porque foi nesse período que meu pai faleceu. Eu não tive nem a oportunidade de velá-lo e enterrá-lo. Muito distante, o tempo não permitiu. Ele havia sofrido um AVC dias antes da minha viagem. Aí eu até poderia ter cancelado, mas um dos motivos que não me fez cancelar essa viagem foi na esperança de uma cura milagrosa, que na realidade não aconteceu, mas apesar disso eu tenho a plena certeza que Deus tinha outros planos para nós. Eu acredito fortemente que os seus planos são os melhores, porque são planos de salvação para cada um de nós. Agora nós vamos ouvir uma música chamada Hoje Livre Sou. Por que você gosta dessa música, Rones? Até tem um filósofo chamado Jean-Paul Sartre, ele é existencialista faleceu tem pouco tempo, em 1980. Ele falava muito da liberdade, que essa liberdade tinha que estar casada com a responsabilidade. Só que ele era ateu. E eu penso que para viver essa liberdade de forma autêntica, ela só pode ser vivida, só pode ser vivenciada em Deus. Às vezes nós usamos mal da nossa liberdade e acabamos sendo libertinos. Mas essa música me faz lembrar que eu sou livre em Deus. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui. Porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida minha alma encontrou, tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar, hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Sentido na vida minha alma encontrou, tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar, hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro,
Casa da Homenagem. Placas de homenagem, sinalização, impressão digital, recortes especiais em qualquer material, troféus, produtos personalizados em diversas áreas profissionais. Você tem a ideia, nós temos a solução. Casa da Homenagem. A homenagem perfeita para seu cliente, amigos e familiares. Rua Duque de Caxias, 95, esquina com Cipriano. Telefone 3214-9090. Acesse casadahomenagem.com. Pensou em sistema de segurança para sua casa, comércio, condomínio ou empresa? Procure a Billy Segurança Eletrônica. Fone 32150766. Kit de câmeras de segurança, motor e controles para portões, cerca concertina e elétrica, kit de alarme, interfones, vídeo porteiro, antena de TV e parabólica é na Billy Segurança Eletrônica. Avenida Salomão Abrão 321 no bairro Santa Mônica. Fone 32150766. Realizar o sonho de comprar um carro novo ou usado, uma moto ou até mesmo fazer a reforma de seu apartamento agora está mais fácil. No Cicobi Cred UFO, você tem acesso ao Cicobi Consórcios, sem juros. E quem não é cooperado também pode fazer. Mais informações, www.cicobicredufo.com.br. Cicobi Consórcios, unindo pessoas para realizar o seu sonho. A Plastilar tem os equipamentos que você precisa para ampliar ou montar sua empresa. Seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Plastilar tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Na Plastilar, você encontra os melhores preços e as melhores condições de pagamento. Plastilar, Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Gráfica Cortes, uma empresa que produz pensando no sucesso e nos resultados satisfatórios de nossos clientes. Gráfica Cortes, impressão à altura das melhores criações. Avenida Cleanto Vieira Gonçalves, 666, Jardim América. Telefone 3215-5767. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação. Do padrão ao acabamento. Produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços. Avenida Floriano Peixoto, 2695. Telefone 3232-5640. E a Avenida Vasconcelos Costa, 525. Telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Aqui você encontra o melhor som. Rádio América. Caro ouvinte, estamos no programa Evangelização no Lar, transmitido pela Rádio América, a rádio da família. Agradecemos aos nossos patrocinadores e a você que participa conosco, especialmente o Roberto, que ligou aqui para saber o nome do filósofo francês. O nome do filósofo francês é Jean-Paul Sartre, ok? Teremos sorteios de brindes. Quem quiser concorrer, é só ligar no telefone 3292-0406 e 3292-0407. Aguardamos as ligações de vocês. Agora é 12h25. Estamos no nosso segundo bloco, conversando hoje em nosso programa com o professor de filosofia da ESEBA UFO, o Rones Aureliano. Mais uma perguntinha, Rones. Por que você escolheu a profissão de educador e por que a filosofia? A questão da dúvida, ela faz parte do ser humano e acompanha desde o seu nascimento até a sua morte. Mas em relação à escolha da minha profissão, eu não tive dúvida. Eu escolhi ser professor desde a 5ª série, né? Hoje não fala mais 5ª série, fala 5º ano, mas na minha época era desde a 5ª série. Pois a tarefa de ensinar, ela sempre me encantou. Como também sempre gostei de esportes, resolvi unir o útil ao agradável e me tornar um professor de educação física. Mas como esse curso era integral e eu necessitava trabalhar para ajudar no sustento da minha casa, eu tive que abandonar esse sonho. Aí eu conheci a filosofia no cursinho preparatório para o vestibular, e lá me apaixonei pela filosofia, inicialmente por mitologia grega e posteriormente pelas reflexões e teorias dos filósofos, né, que eu percebi que eram atualíssimas e que poderiam mudar a minha vida. E mudando a minha vida, eu poderia contribuir para a mudança de muitos, contribuindo assim para o bem, não só dos meus alunos, mas para toda a sociedade de uma maneira em geral. Então vamos falar sobre o sentido da vida.
Sabemos que o sentido da vida é um tema que cativa muito a atenção do ser humano por eles próprios, principalmente dos adolescentes, por estarem na busca de referências estas que os ajudem em seu processo identitário. Qual é o sentido da vida? É difícil encontrar uma pessoa que pelo menos uma vez já não se tenha feito essa pergunta. Ela revela algo importante sobre nós, seres humanos. Primeiro, que temos consciência de estar vivos e de que vamos morrer algum dia. Segundo, que isso deve ter algum sentido, ou seja, um sentido propriamente humano. Biologicamente, o sentido da vida é passar os genes para frente. Vivemos enquanto indivíduos para garantir a continuidade da espécie como um todo. Mas esse sentido biológico não nos satisfaz. Imaginamos que possa haver algo além da satisfação de nossas necessidades vitais, pois a satisfação das necessidades é um meio para nos mantermos vivos, não a finalidade ou sentido da vida. Devemos atribuir um sentido para a existência, isto é, pensá-la como um projeto, como uma parte para realizar que é condicionada pelo que já se fez e pelo nosso ser no mundo, nossa situação concreta. A dimensão do tempo, então, só aparece quando percebo a minha finitude, que eu sou um ser para a morte. Saber que se vai morrer é o que desperta a questão do sentido, pois se vamos morrer, que sentido tem estar vivo? A morte pode despertar em nós dois sentimentos bem distintos, o medo e a angústia. O medo nos faz não pensar na morte, não nos enfrentarmos com o problema, adiá-lo e até mesmo esquecê-lo. Mergulhamos em ocupações, em falações, até falamos sobre a morte dos outros, mas não da nossa. Segundo o filósofo alemão Martin Heidegger, que viveu até 1976, o medo nos convida a viver na impropriedade. Não atribuímos sentido, deixamos que os outros e as circunstâncias o atribuam. Nos alienamos de nós mesmos, vivemos sempre correndo com nossas agendas cheias de distrações que nos ocupam. Vivemos num sentido impróprio que não aponta em direção alguma, como uma finalidade sem fim. E sobre a angústia, por que nos esforçamos para ser belos, ter dinheiro e possuir as coisas? Claro, isso tudo pode fazer sentido, mas como um meio, não como um fim em si mesmo. Na verdade, na maioria dos casos, sentidos emprestados, na falta de um sentido que seja próprio. Se o medo da morte me lança na impropriedade, a angústia produz o efeito contrário. Ela abre a inhospitalidade do mundo para a sensação de a gente ficar sem chão. A angústia me revela uma compreensão do meu morrer, que sou singular. Percebo que não posso escapar da convocação que a angústia me faz viver na propriedade, ou seja, a possibilidade de ser eu mesmo. E o meu próprio tempo? Sou um tempo que se esgota e só tenho essa existência para ser quem sou. Percebo que sou o meu próprio tempo, não o tempo dos relógios, sempre regular e homogêneo, mas um tempo finito em que o presente só faz sentido em relação a um futuro, a um projetar-se que me revela como um realizador de minha própria história, que realiza um sentido que eu mesmo escolhi como minha marca pessoal na história da humanidade. Heidegger não estabelece um juízo de valor de que seria melhor viver na autenticidade do que na impropriedade. Ambas são possibilidades de ser. Em qualquer momento da vida, posso passar de uma a outra e vice-versa. Posso eleger um dos sentidos já prontos ou construir o meu. A vida em si não tem sentido. Somos nós que atribuímos um sentido para ela. Continuando a falar da sua opção, Rones, pela filosofia, para você, qual que é o sentido da vida? Você concorda com Heidegger? Eu, particularmente, não sou suspeito para falar, mas eu sempre admirei todos os filósofos. Inclusive aqueles dos quais eu discordo, porque muitos deles eu acabo não concordando, né, integralmente. Heidegger está correto, pois nos sentimos medo e nos sentimos angustiados diante da morte. Minha
ou daqueles que me são caros, os meus familiares, os meus amigos. E isso acontece porque nós não paramos para refletir sobre a vida. Eu trago à memória que Sócrates, que é o que foi Sócrates, sempre fez e incentivou os outros também para que o fizessem. É por isso que ele falava aos jovens e adolescentes que tinham, além das dúvidas sobre a morte, sobre tempo, sobre finitude, e tinham várias outras dúvidas que os angustiavam e amedrontavam também. Desde aquela época já tinha essas angústias, já tinham esses medos. Como a morte faz parte da vida, tem que ser objeto de nossa reflexão, e muitas vezes não é. E para dizer a verdade, na maioria das vezes, a morte não é objeto das nossas reflexões. A gente prefere falar de outras coisas do que disso. Agora, respondendo a sua pergunta, qual o sentido da vida? Você sabe de minha origem e caminhada cristã. Por isso eu me recorro ao servo de Deus, o apóstolo Paulo, que em sua carta aos Filipenses, no 21º capítulo, lá no capítulo 1º, ele diz claramente: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então eu compactuo com a ideia e a defesa que ele faz. Viver para mim, Rones Aureliano, é Cristo. Se não fosse isso, eu teria muita, mas muita dificuldade mesmo de encontrar o sentido da vida. Tanto é que algumas pessoas que não acreditam em Deus e refletiram sobre esse tal sentido da vida, não encontraram esse sentido. É o caso do filósofo francês que nós falamos no bloco anterior, Jean-Paul Sartre. Ele dizia que a morte é a nadificação da vida, ou seja, o homem tem os seus projetos, tem os seus planos, mas quando esse homem morre, morre junto com ele os seus planos, morre junto com ele os seus projetos. Coisa que não ocorre com o cristão, é que ele tem uma perspectiva de vida após a morte. É o que nós conhecemos, nós cristãos conhecemos como a vida eterna, nós conhecemos também como o reino de Deus. Eu vivo aqui na terra, mas quando eu morrer, eu não vou estar aqui eternamente na presença de Deus. E essa certeza traz consolo a mim e a minha família. E mesmo assim, a gente pode verificar que em alguns velórios, algumas pessoas ainda se desesperam, pessoas desesperadas com a perca de um ente querido. Aí eu gostaria até de lembrar aqui, Soraya, do velório da sua mãe. Eu estive presente e eu percebi que havia tristeza, certamente, mas antes da tristeza, havia uma serenidade muito grande, pois sua família já tinha consciência desse céu, já tinha consciência dessa vida eterna e do encontro com Deus. E é isso que nos conforta. A tristeza vem, claro, mas o que nos conforta é o encontro com Deus na vida eterna. É porque nós cremos na ressurreição. Sim. Jesus, ele mesmo vem falar que eu sou a ressurreição. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E é isso que nós devemos nos apegar. E abordando o que diz na introdução, em relação à questão do tempo, queria fazer rapidamente aqui, me baseando na mitologia grega, do qual eu gosto muito, apesar de não conhecer muito, eu gosto muito da mitologia grega. Rapidamente, distinção de dois tempos. Um deles é conhecido como Cronos e o outro é o Kairos. Cronos, repito, baseando na mitologia grega, era o pai de Zeus, ele era o rei dos titãs e o grande deus do tempo. E é por isso que temos a ideia hoje tão presente no nosso tempo, na nossa sociedade, do tempo cronometrado, do cronômetro, pois se trata de um tempo linear e sequencial, segundos, horas, dias, meses, anos e assim por diante. Mas o segundo tipo de tempo é o Kairos, que não segue essa lógica, pois se refere ao momento certo, momento oportuno, momento supremo. Nós, cristãos, nos apropriamos desse tempo chamado Kairos, para nos referirmos ao tempo da graça de Deus, o tempo do Senhor. E é por isso que Heidegger não estabelece um juízo de valor que seria melhor viver, pois afinal, cada um de nós somos livres para fazermos as nossas escolhas da nossa vida. Rones, lá no seu trabalho você fala de filosofias para crianças a partir de 6 anos, né? Como é que isso acontece na prática, no dia a dia? Na realidade, muitas pessoas se espantam quando descobrem que a gente ministra filosofia para crianças a partir de 6 anos. Na realidade, eu mesmo nunca me imaginei fazendo isso. Com o meu contato na filosofia, ele foi tardio. Eu imaginei com os demais também seriam. Só que os nossos alunos têm a oportunidade de ter esse acesso não de forma tardia, mas precoce, já aos 6 anos. Na faculdade não existe nenhuma disciplina, não existe projeto ou mesmo orientação para essa prática da filosofia com crianças. Nada, nada, nada.
Eu nem poderia imaginar que crianças tinham contato com a filosofia. Eu só fui saber disso em 2007, quando uma amiga, ela me informou da existência de um processo seletivo para ministrar aula de filosofia para criança. Só aí que eu fui saber. E essa escola era a ESEBA. E foi nos meus estudos para esse processo seletivo que tive contato com autores, comentadores, e óbvio que tratava desse tema. Eu aprendi muito e me apaixonei pela ideia. Eu busquei inspiração em Sócrates, né, que ele conversava com as crianças e adolescentes lá na praça pública. Mas quando lembrava que o filósofo grego chegou a ser condenado por essa atitude, imaginei que eu não seria uma tarefa a mais fácil do mundo, né? Algumas correntes filosóficas adultocentristas alegam que a criança não estaria apta à filosofia, por não possuírem um instrumental cognitivo adequado ao pensar. Então, nossa intenção nunca foi, não era e nunca será ensinar criança a pensar, pois isso ela já faz com naturalidade o tempo inteiro. Toda criança ela já é um ser pensante. Eu compactuo também com a ideia de Aristóteles, porque não é possível ensinar a filosofia, mas o filosofar. E o filosofar a partir de conteúdos filosóficos. É nesse sentido de filosofar é que também a realidade do não saber, que é tão complicado para nós adultos, é tão difícil o adulto falar que não sabe, mas para a criança não é. Né? Ou já nos esquecemos da fase dos porquês. Quem nunca passou por essa fase? Eu acho que eu estou nessa fase dos porquês até hoje, né? Minha esposa fala. O bom é saber que a principal função da filosofia não é trazer à tona as respostas, mas as perguntas e as reflexões. Sei que vocês desenvolvem projetos muito interessantes na sala de aula. Você gostaria de falar de algum? Sim, ocorre que não é comum ministrar aula de filosofia para crianças de 6 anos, né? E desperta curiosidade, ansiedade, em algumas famílias até preocupação. Eu entendo isso perfeitamente, isso é uma reação natural. Só que muitos apreciam a filosofia, mas tem outros tantos, né, que não apreciam, e eu concordo plenamente com esse fato. Eu considero que os projetos são importantes porque saem daquela rotina ali da sala de aula e eles se animam mais. Né, dos que eu já realizei, eu gostaria de destacar 2. Primeiro foi realizado com os meninos do primeiro ano, são os mais novos, né, os meninos de 6 anos. O tema foram as Olimpíadas de ontem e de hoje, foi inspirado na cultura grega. Né, esse eixo foi trabalhado durante o ano inteiro, é um projeto que foi até bastante divulgado pelo site do MEC, pela TV universitária, enfim. E a gente trabalha várias questões, como a questão da saúde, né, da alimentação saudável, da ética, que é o respeito às regras e respeito aos adversários, questão estética, que é a questão do corpo belo, e a questão da diferença e da tolerância ao abordar essas Paralimpíadas. Um outro projeto, rapidamente, né, concluindo, nós fizemos um documentário com os alunos do 9º ano, são os mais velhos lá da escola. E esse tinha um cunho político, pedagógico e informativo, sem vínculo partidário. Ele está até no YouTube, né, se alguém quiser ter acesso, Filosofando com a Política. Foi de grande valia para os alunos pesquisarem, né, pois esses temas muitos adultos nem conhecem, como a questão do voto de legenda, voto em trânsito, voto branco, voto nulo, né, a função dos políticos, a tripartição dos poderes, dentre outros. Uma das ações que a gente fez foi a visita na Câmara, os alunos entrevistaram inclusive o nosso prefeito, e foi um trabalho que até hoje os alunos lembram e gostam muito. Rony, sabemos que esses projetos desenvolvidos em sala de aula e que foram postados nas redes sociais tiveram até 2.200 visualizações. Parabéns. Nós vamos aos nossos comerciais, voltamos daqui a pouco. Fiquem conosco. América! Casa da Homenagem. Placas de homenagem, sinalização, impressão digital, recortes especiais em qualquer material, troféus, produtos personalizados em diversas áreas profissionais. Você tem a ideia, nós temos a solução. Casa da Homenagem. A homenagem perfeita para seu cliente, amigos e familiares. Rua Duque de Caxias, 95, esquina com Cipriano. Telefone 3214-9090. Acesse casadahomenagem.com. Pensou em sistema de segurança para sua casa, comércio, condomínio ou empresa? Procure a Billy Segurança Eletrônica. Fone 32150766. Kit de câmeras de segurança, motor e controles para portões, cerca concertina e elétrica, kit de alarme, interfones, vídeo porteiro, antena de TV e parabólica é na Billy Segurança Eletrônica. Avenida Salomão Abrão 321 no bairro Santa Mônica. Fone 32150766.
O Cicobi Crediufo é uma instituição financeira com todos os serviços bancários disponíveis, mas com um diferencial: você é o dono. Conheça a cooperativa, associe-se e descubra inúmeras vantagens de ser cooperado, como participação nos lucros, acesso a linhas de financiamento com juros baixíssimos, rendimentos superiores ao de mercado e atendimento diferenciado. Mais informações: www.cicobicrediufo.com.br. Cicobi Crediufo, associado ao que há de melhor, associado a você. A Plastilar tem os equipamentos que você precisa para ampliar ou montar sua empresa, seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Plastilar tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Na Plastilar, você encontra os melhores preços e as melhores condições de pagamento. Plastilar, Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Gráfica Cortes, uma empresa que produz pensando no sucesso e nos resultados satisfatórios de nossos clientes. Gráfica Cortes, impressão à altura das melhores criações. Avenida Cleanto Vieira Gonçalves, 666, Jardim América. Telefone 3215-5767. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação. Do padrão ao acabamento. Produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços. Avenida Floriano Peixoto, 2695. Telefone 3232-5640. E a Avenida Vasconcelos Costa, 525. Telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. América, a rádio da família. O programa Evangelização no Lar está em seu último bloco, abordando hoje o tema filosofia. É 12h43 agora. Informamos que as ligações que concorrem aos brindes estão encerradas. O pessoal já está fazendo a apuração dos ganhadores aqui. Daqui a pouco nós vamos fazer divulgação de quem ganhou. O pessoal pediu aqui para a gente repetir umas orações, mas infelizmente nós não vamos ter tempo. Todas as orações do programa podem ser encontradas lá no site do Diálogo Conjugal. Daqui a pouco a gente passa o endereço do site. Rony, sobre a campanha Lugar de Filosofia é na Escola, o que você destacaria de maior relevância? Eu fiz esse projeto, eu gosto muito, e quando eu vi essa frase, falei, não, de fato é isso aqui mesmo, Lugar de Filosofia é na escola. Eu, enquanto educador e filósofo, nunca duvidei dessa frase, nunca duvidei dessa ideia. Ou melhor, ela passa obrigatoriamente pela escola, pois se inicia na família, passa pela escola e atinge toda a sociedade. E é por isso que ela deve estar em todo lugar mesmo. A filosofia tem que estar em todo lugar, porque nós vivemos a filosofia. Contudo, muitos, por vários motivos, ainda não compraram essa ideia, não compraram essa ideologia. Ao meu ver, a filosofia contribui para uma reflexão mais apurada daquilo que ocorre em nosso redor. Ela contribui para a formação humana do indivíduo. Ela retira esse indivíduo de um lugar de comodismo, um lugar da apatia e da alienação, e o insere na civilização, o insere na sociedade. Mas nem todos pensam assim, e às vezes nem ao menos o governo, seja ele na esfera municipal, estadual ou na esfera federal. Nas escolas municipais de ensino básico e público, a ESEB é a única escola que oferece essa disciplina. Aí a gente pode se perguntar, por que o município não a oferta? Considera que existem questões mais importantes, considera que ela não seja importante? Em nossa cidade já houve 4 escolas municipais que ofereceram essa disciplina como um projeto piloto. Repita a pergunta, por que não houve continuidade? Talvez seja porque não querem crianças e adolescentes pensantes e reflexivos, para não poder exigir seus direitos? Nas escolas estaduais, em nível médio, querem mais uma vez prejudicar a nossa sociedade, retirando do currículo as disciplinas de sociologia, filosofia, artes, educação física. Olha que absurdo. Eu penso que não tem outro termo a usar, que absurdo. Porque são disciplinas que promovem o ser ao estado de humano. É o que nos diferencia dos animais. Isso é um retrocesso histórico e cultural gigantesco, né? Não tem como admitir outra coisa. Se bem lembrarmos, a época em que a filosofia foi retirada era a época da ditadura militar, que era uma época que todos, quem viveu essa época pode
afirmar isso, que era uma época de repressão e de opressão social. O que propõe é um assalto à sociedade, é uma covardia, uma crueldade com o cidadão brasileiro. Sem falar em vários projetos funestos que tem aí por aí, dentre eles o Escola Sem Partido, que nós consideramos que é uma afronta ao professor e é considerado por muito a lei da mordaça, pois impede que a manifestação pública da opinião do professor, alegando que o professor utiliza da sua posição privilegiada e de uma audiência cativa para doutrinar os alunos com posições esquerdistas e rebeldes. Daí eu pergunto, como que pode haver um aprendizado verdadeiro, sem troca de experiências, de um debate reflexivo? Não vejo como. Como que pode promover um aprendizado verdadeiro sem emissão de opiniões e conflitos de ideias? Não vejo como também. O filósofo pré-socrático, Heráclito, na cidade de Éfeso, ele defendia a seguinte ideia: a luta entre os contrários é a única que gera harmonia. E uma de suas célebres frases é: a guerra é a mãe e rainha de todas as coisas. Dizia isso no sentido figurativo, claro, né, de trocas de ideias, de troca de ideologias, para que se forme uma ideia. E isso, infelizmente, está cada vez mais distante da nossa sociedade. É verdade. Tirar artes do currículo, filosofia, e são as disciplinas que os alunos têm maior atração. Sim. Quem viveu no ambiente escolar sabe disso. Sim. O Rony, circulou nas redes sociais um vídeo relatando um trabalho no qual montaram uma barraca fechada em um espaço público, onde as pessoas dos mais variados bairros, dos mais variados contextos e formações, eram convidadas a contar um dos seus problemas ou a sua maior preocupação naquele momento de forma anônima e sem saber a quem. Isso era gravado, com autorização, é claro, dessas pessoas, também sem que soubessem quem iria ouvir. Editaram essas conversas e, posteriormente, convidaram essas mesmas pessoas a assistirem o audiovisual com as respostas que foram dadas por crianças especiais, com as mais variadas deficiências físicas e limitações. Será que você poderia ajudar-me a resolver o meu problema? Esta era a pergunta para problemas como dívidas, desemprego, separações conjugais, vícios, enfim. As pessoas individualmente entravam, viam, ouviam essas crianças e se emocionavam com a maneira simples como elas encaram a vida. De forma tão simples e espontânea, para essas crianças, aquelas pessoas não tinham problemas, mas sim dificuldades. Não havia sentido esse desespero. Nós queremos ouvir de você, Ronis, como mensagem final, o que a filosofia pode ajudar na vida dos nossos ouvintes? Na realidade, a filosofia ela vem ajudar no sentido de levar a pessoa a uma reflexão, levar uma pessoa no sentido de fazer uma revista, como dizia Sócrates, fazer uma revista na sua vida, olhar ao redor, ver o que está acontecendo e poder fazer dali, poder tomar uma decisão mais acertada para a sua vida. Algumas pessoas, assim, no cotidiano até brincam, né? E aí, como é que tá a vida? Ah, tá complicado, né? Porque olha a situação ao redor e fala que, de fato, ela é complicada. Mas aí, voltando um pouco para o nosso ser cristão, para o nosso ser católico, Jesus nunca prometeu que seria fácil, para nada. Né? Então, ele nunca falou, pega 2 coqueiros, uma rede e me siga. Né? De jeito nenhum. Mas é o contrário, ele falou: quer me seguir? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E é claro que na vida das pessoas tem mesmo essas situações que você citou, desemprego, separação, vícios, enfim, uma série de coisas. E é inegável que nós estamos vivendo uma situação de alerta. É preciso mais do que tudo utilizarmos o nosso bom senso, que a filosofia vem nos convidar a utilizar o nosso bom senso, para avaliarmos a situação ao nosso redor. E não é em vão que a coruja é um dos símbolos da filosofia, pois ela tem os seus olhos grandes, atentos, uma visão periférica privilegiada e uma aguçada visão noturna. Isso simboliza para nós, né, que somos filósofos, que às vezes os nossos alunos até perguntam: professor, o senhor é filósofo? Fala: sim, eu sou. E você também é. Porque nós nos constituímos filósofos a partir do momento que nós usamos a nossa capacidade de pensar. E fazendo isso, nós devemos ser como essa coruja. Nós devemos enxergar para além daquilo que nos é apresentado. E eu gostaria até de finalizar
com essa mensagem, né, que essas crianças falaram, apesar das, como a Soraya falou, das suas dificuldades físicas, algumas até com dificuldades cognitivas, elas souberam, como diz o ditado popular, né, dar a volta por cima e ainda encontraram em Deus forças para animar aqueles que estão ao seu redor. Então eu considero que essas crianças, né, falando até em crianças, eu lembro quando Jesus ele falava claramente, deixar vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então nós temos que muitas vezes ter esse olhar crítico, reflexivo do filósofo, mas por vezes também como o olhar da criança, o olhar doce, na crença que é possível mudar a sociedade, porque nós não podemos também ficar nessa visão negativista. Existe um Deus acima de tudo, né, e esse Deus é por nós, né, então eu considero que essas crianças falaram sábias verdadeiras palavras, né, para vivermos nesse mundo tão complicado. Queria só deixar essa mensagem final. A filosofia sim nos ajuda a refletir sobre várias coisas, mas Deus também nos ajuda. Então eu falo, a força valente guerreiro, né? Então desejo que todos tenham uma abençoada semana. E lembre-se sempre, uma frase que eu gosto muito de falar: Deus é bom sempre, sempre Deus é bom. Essa frase é um carimbo seu, Rondes. Sim. Deus é bom sempre, sempre Deus é bom. Foi uma honra receber você aqui, Rondes, no nosso programa Evangelização no Lar, da equipe de comunicação do Diálogo Conjugal, aqui na Rádio América, hoje falando sobre filosofia, educação e evangelização. Para finalizar a nossa reflexão de hoje, afirmamos que é preciso calar para ouvir a voz de Deus, seguindo o nobre conselho de São Pio. Agradecemos também aos nossos patrocinadores da revista Vagalume, do nosso site Diálogo Conjugal e do nosso programa Evangelização do Lar, nesta Rádio da Família, a Rádio América. E também aos doadores de brindes de hoje. Muito obrigado. E os contemplados são um conjunto de porta-copos com 6 unidades, Maria Tereza de Oliveira. A Renata Rosa Rodrigues ganhou o livro Lições de Amor, Mensagens de Maria. Adriana Ribeiro ganhou uma camisa de sarja de manga longa. O Marco Túlio Aires ganhou um kit da Cicobi Credilfo. E um pacote de petisco de tilápia foi para Cleusa Gomes. A Maria Benedita de Moraes ganhou um pacote de quibe de tilápia Biopeixe. A nossa gratidão pela sua participação e orações nesse início da tarde de sábado, 29 de outubro. Que Deus abençoe a todos vocês. Lembramos que os ganhadores poderão retirar seus brindes na Secretaria do Diálogo Conjugal em até 15 dias, na Rua Prata 153, no 3224-9430, das 13h30 às 19 horas, de terça a sexta-feira. Gentileza levar um documento de identificação. Hoje, sábado, 29 de outubro, às 7 horas da noite, missa do Diálogo Conjugal aqui no Santuário Nossa Senhora Aparecida. Venham receber sua revista Vagalume de novembro. Adoração ao Santíssimo na próxima quinta-feira, dia 3 de novembro. Para quem não conhece, conheça o nosso site www.dialogoconjugal.com.br. Lá estão disponibilizados todos os programas Evangelização no Lar. É só clicar no ícone da Rádio América. Ouça também lindas histórias para crianças ou para adultos cheios de fé no nosso site. A equipe Santa Clara, Pastoral de Assistência Social do Diálogo Conjugal, pede encarecidamente doações de alimentos não perecíveis para a montagem das cestas básicas destinadas às famílias assistidas pelo santuário. Quem puder colaborar, por favor, deixar aqui na Secretaria do Diálogo Conjugal, aqui na praça, na Rua Prata 153. Parabenizamos a todos os aniversariantes da semana, que a Santíssima Virgem Maria e o seu amado Filho Jesus coroem de bênçãos a vida de cada um de seus familiares com graças abundantes e preciosas. Encerramos mais um programa Evangelização no Lar, agradecendo a sua audiência e participação, no desejo de que todos tenham um final de semana coberto de bênçãos e na paz do Senhor. Fiquem com Deus e que o nosso querido São Pio de Pietreutina nos proteja. Amém. Amém. Aqui nos despedimos desejando paz e bem. Fiquemos então com a linda mensagem de alegria e gratidão que devemos ter em relação a Deus com a música Aleluia, com Gabriela Rocha. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.
te render. Glória, aleluia. 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 Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. A ti eu canto glória e aleluia. 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas